mas esse daqui é um problema que envolve energia cinética de rotação e de translação. Tá? É um problema do Halliday, edição 10. Tá? 3 bolinhas já é considerado difícil, ou um pouco mais difícil, né? Do que... O Halliday tem essas convenções de bolinhas aqui, vocês estão vendo aqui, né? Mas esse problema é bem simples de resolver, principalmente por considerações de energia, que é o que a gente vai fazer. Tá? Então, ele tem uma casca esférica homogênea, que é essa esfera. Então, o que é essa casca esférica? Não tem massa dentro dela. Tá? Seria só uma casca homogênea. Homogênea significa que em qualquer lugar... Aqui, por sendo casca, né, ele não diz qual é, mas a rigor é como se fosse calcular só uma esfera onde a massa está só na superfície, vamos colocar dessa forma. Tem uma espessurinha ali, mas não é relevante para nós. Tá? Então, o fato dela ser homogênea ou uniforme, como alguns dizem, né, significa que a massa, ou a densidade de massa, nesse caso seria superficial, né, é igual em todos os pontos dessa casca esférica. Né? Então, para a casca esférica, nós temos um momento de inércia tabelado, né, 2/3 da massa vezes o raio da casca ao quadrado, que é diferente de uma esfera. Por exemplo, se essa esfera aqui fosse sólida e homogênea, aí é 2/5 de mr2. Então, dei uma olhada no conteúdo dessa semana, né, para esses objetos mais tradicionais, esferas, cilindros. Aqui tu tem um disco, né? Esse disco, o momento de inércia é conhecido, mr², né? Um meio de mr². Tá? Então, eu tenho essa casca esférica homogênea de massa 4,5 kg e raio 8,5 centímetros, que pode girar em torno de um eixo vertical, que é esse aqui, sem atrito. Tá? Então, ele pode girar aqui sem atrito. Uma corda de massa desprezível, e essas massas desprezíveis aqui, elas são sempre importantes, né? Especialmente para poder trabalhar com... Aqui eu não vou fazer dinâmica, né? Mas poderia, tá? Poderia trabalhar com as forças aplicadas no bloco M, as cordas, as polias, né? E aqui também, tá? Então, a única função dessa corda aqui é transmitir, né, a interação entre os 3 objetos. Está enrolada no equador, então aqui no diâmetro, né, da casca, passa por uma polia que é dado o momento de inércia dela, 3 vezes 10 a menos 3 kg/m², de raio 5 centímetros, que por sua vez está presa a um pequeno objeto de massa 0,6 kg. Tá? Aí ele diz que não há atrito no eixo da polia, portanto existe conservação de energia no meu sistema, tá? E a corda não escorrega na casca nem na polia. Essa hipótese aqui de não escorregar é importante, né? Porque no momento que eu soltar esse cara, na verdade é isso que acontece, né? Não tem como esse sistema ficar em equilíbrio aqui, ó, porque no momento que eu soltar essa massa M, existe uma força externa atuando, que é o peso, né, desse carinha aqui. Então aqui está o mg, tá? Então no momento que eu soltar ele, e ele está conectado por essa corda, ele vai descer, tá? E ele diz que ele desce 82 centímetros, após ter sido liberado o repouso. Então, é basicamente isso. Alguém está segurando ele aqui, solta. Quando ele soltar, tá, ele vai descer. Vamos botar aqui a figura. Ó. Então, vamos considerar aqui o ponto inicial. Tá? Eu vou exagerar aqui no tamanho. Tá? Então, ele está dizendo para nós ó, que, em função dessa força, peso aqui, né, o meu objeto ele vai cair uma distância de 82 centímetros. Mais aqui de H, de 82 centímetros, tá? E ele quer que vocês calculem qual é a velocidade, né? Aqui eu vou desenhar só a velocidade desse bicho, né? Qual é a velocidade da massa M depois ele ter descido... um pouquinho aqui, eu acho. Ele ter descido 82 centímetros. Então, aqui vai ser V, tá? Okay? E aqui ele dá a sugestão usar considerações de energia. Por que eu posso usar consideração de energia? Porque aqui, ó, como não tem atrito no meu sistema, não existe trabalho dissipativo. Então, o trabalho dissipativo em geral, né, é a produção de calor, né, dissipação na forma de calor, que é um trabalho ou uma forma de energia que não é aproveitável, vamos colocar assim, né, para a parte mecânica do meu sistema, tá?
o fato dessa corda não deslizar aqui nem aqui significa que no momento que eu soltar e ele começar a descer, a polia gira e esse bicho também gira, tá? Porque a corda aqui, ela é inextensível, como a gente chama, né? Ela não pode nem esticar, né? Nem encolher. Portanto, né? No momento em que eu soltar ele, todo o meu conjunto vai se movimentar, tá? Evidentemente, para a massa M, interessa a energia cinética de translação, associada à velocidade, que é essa velocidade que está aqui, começou em zero. Quando ele chegar nesse ponto, né, a massa M, a função dela é carregar a energia potencial do sistema gravitacional, porque aqui eu poderia pensar, ó, que essa esfera e essa polia, elas não contribuem para a energia potencial do sistema, tá? Mas esse carinha, sim, ó, porque a única força que atua é uma força conservativa, que é a força-peso. Então, o papel da força-peso aqui, ó, é acelerar a massa M, que, por sua vez, por estar conectada à polia e a polia conectada à casca através da corda, é colocar tanto a polia quanto a esfera em rotação. Tendo massa, tendo momento de inércia, há um custo, tá? Então, aqui ó, é um problema que envolve conservação de energia, porque eu poderia pensar o seguinte, ó, na condição inicial, enquanto eu estou segurando, tá? E daí, ao soltar com velocidade igual a zero, o meu sistema ele tem uma energia potencial acumulada. Tá? E lembra, a energia potencial, ela é potencial porque é uma energia que pode ser usada para realizar trabalho, nesse caso, acelerando a massa M, fazendo com que ela desça uma distância de 82 centímetros, tá? E, por sua vez, fazendo girar o meu sistema. Então, aqui, para resolver essa questão, eu preciso, basicamente, definir, tá, um nível de energia potencial gravitacional, tá? Que é uma forma de energia que existe no meu sistema. E aí fica ao gosto de vocês, tá? Pode ser colocado aqui? Pode. Ou pode ser colocado aqui, que é onde eu vou colocar. O meu nível zero, tá? Nível zero de energia potencial gravitacional, vai ser exatamente aqui, tá? Então, aqui vai ser o zero. Então, nota, o meu sistema inicialmente, ele tem uma energia mecânica, que é a energia mecânica associada à energia potencial gravitacional da massa M. Tanto a polia quanto a esfera, elas estão em repouso, portanto, elas não têm energia cinética, nem esse cara aqui. E não faz sentido definir uma energia potencial gravitacional para esses dois caras, porque eles estão fixos aqui nessa base. Então, não vai ter mudança, né, de posição ao longo da direção da força de aplicação, da força-peso, né? Porque aqui ó, a direção que define se há ou não energia potencial gravitacional é a direção onde está a aceleração da gravidade. Tá? Esses dois caras aqui, eles só podem contribuir para a energia cinética, porque agora né, eles têm massa. Tá? A corda, sendo uma corda sem massa, ela também não contribui né, para a energia potencial gravitacional, tá? E também não contribui para a energia cinética. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui né, é associar depois as velocidades angulares, tanto da polia quanto da casca, com a velocidade linear de translação dessa massa M. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai resolver usando conservação de energia, né? Energia mecânica, evidentemente, né? É sempre bom a gente frisar isso, né? Se tivesse dissipação de energia, né, tu poderia fazer uma lei de conservação, mas não da energia mecânica, e sim da energia total, né, incluindo na energia mecânica as energias associadas à participativa. Então, aqui, a energia mecânica inicial vai ser M vezes G vezes H, tá? Que é a energia potencial gravitacional desse carinha. Tá? A energia potencial, a energia mecânica, desculpa, final, quando ele tiver descido 82 centímetros, como a massa M vai estar em cima do nível zero de energia potencial gravitacional, ela não tem mais energia potencial gravitacional, mas ela tem a velocidade, a energia cinética dela associada. Se fosse um problema com polia sem massa e esse cara sem massa, terminou aqui o problema, tá?
Como agora, tanto a casca quanto a polia tem massa, eu preciso considerar a inércia rotacional dos dois objetos aqui. Ó. E nesse caso, a rotação dessa casca, ela é em relação ao centro de massa dela. E o centro de massa dela, onde é que ele vai estar? Se eu botasse aqui, ó, vai estar lá no centro, tá? Que é o centro de massa desse objeto. Portanto, ó, é importante que vocês localizem isso também, né? Quando vocês analisarem em torno de que ponto a casca está girando, ela está girando em relação ao centro de massa dela que está aqui, ó, e aqui está o raio dele. Mesma coisa a polia está girando em torno desse ponto aqui, ó, e aqui está o CM da polia também, tá? Então, na hora que vocês vão calcular a energia cinética de rotação, é importante que vocês localizem aonde está o centro da rotação, porque se não tiver associado ao centro de massa, você tem que usar, por exemplo, o teorema dos eixos paralelos, né, para encontrar eventualmente o novo momento de inércia. E aqui vai ser o momento angular da casca, tá? E aqui eu vou colocar a inércia associada à rotação da polia. W da polia. Tá? Deixa eu só fechar a porta aqui, só um pouquinho. Estamos vivos ainda? Seguimos então, tá? De novo, eu vou trabalhar analítico até onde eu puder aqui, tá? Para deixar uma forma bonitinha aqui, tá? Então, repara, o que eu conheço? Conheço a massa M, não, mas a massa M vai desaparecer. Não, conheço também, a massa M eu tenho, a massa da polia eu tenho, os raios também. Eu vou só colocar aqui, ó, quais são os momentos de inércia, tá? Então, o momento de inércia da casca, se vocês olharem lá na tabela, é 2/3, oh meu Deus do céu, 2/3 de MR2, que não precisa decorar, tá? Mas se quiserem guardar no sangue, 2/5 de MR2 é de uma esfera sólida, tá? Uma esfera sólida, ela tem um momento de inércia menor do que uma casca, é mais fácil tu... Depois eu vou mostrar uma figurinha bem bonitinha que eu tenho ali, tá? É mais fácil tu girar uma esfera sólida do que uma casca esférica, né? Por conta do momento de inércia. Então, aqui dá para calcular facilmente, ó, 2/3 de... a massa da casca é 4,5 quilogramas, o raio são 8,5 centímetros, né? Então, 0,085 metros. Isso aqui é o quadrado, dá 0,022 quilograma metro quadrado, tá? O momento de inércia da polia já é dado, tá? Que tá aqui, ó, 3 vezes 10 na menos 3 quilograma metro quadrado. Então, aqui eu não preciso calcular ele, tá? Então, eu conheço isso, conheço H. Aqui, evidentemente, o que eu quero achar é a velocidade, mas nota que aqui, ó, essa equação, vamos chamar isso aqui de equação 1, né? Eu tenho como incógnitas isso, isso e isso, tá? Então, parece que não dá para resolver, mas, na verdade, aí que vem a informação do enunciado dizendo que se a corda não desliza ou não escorrega, tá? A velocidade, que não é constante, essa velocidade ela começa em zero, ela está acelerada, né? Ela vai descer, e quando ela chegar aqui, ela é igual a V. Quando ela chegar aqui, ó, a velocidade do bloco M é a velocidade de todos os pontos da corda, inclusive desse ponto aqui, ó, tá? Que é o ponto que a gente vai usar como referência para calcular a velocidade angular da polia, tá? A velocidade angular da polia aqui, ó, eu vou calcular ela a partir dessa relação, ó. Se eu chamar isso aqui de V, tá? Vou chamar isso aqui de Rzinho, ó, vai ser R vezes ômega, tá? Então, nota, existe uma relação entre a velocidade angular da polia, porque ela está girando aqui, ela gira nesse sentido aqui, ó, e a velocidade desse ponto, que é a velocidade tangencial. Lembra, isso aqui é a velocidade tangencial, ó. Então, a velocidade no ponto em que a polia perde o contato com a corda, porque a corda vai seguir ao longo da vertical, ó, ela está relacionada com o ômega da polia a partir dessa relação, que é a mesma situação aqui, ó, tá? Esse ponto aqui não pode ter uma velocidade diferente dessa, então eu vou usar a mesma coisa, ó. Só que aqui eu vou usar aqui, esse V aqui está relacionado com o raio da casca esférica e o ômega da casca, ó.
Portanto, na hora que eu chegar aqui, esses ômegas, tanto da casca quanto da polia, eles estão relacionados, né, com a velocidade V que eu quero achar do meu bloco a partir dessas relações. Ó. Então, botar assim, ó, como a corda não desliza, né? Enquanto a massa M cai, eu vou ter que o ômega da casca, tá, vai ser igual à velocidade V que eu quero sobre R, tá, e o ômega da polia vai ser igual a V sobre R. Tá? Então, agora terminou o problema. Ó. Eu vou ficar com mgh no lado esquerdo. Aqui tem um meio da massa velocidade ao quadrado, energia cinética de translação do bloquinho. Tá? Um meio do I do CM da casca. Depois eu vou calcular ali. Tá? E aqui onde era o ômega da casca, tá? Eu vou colocar a velocidade do bloco ao quadrado, dividido pelo raio da casca ao quadrado. E aqui ó, eu vou colocar o I do CM da polia. E aqui eu vou botar a velocidade do bloquinho ao quadrado, raio ao quadrado. Tá? Se vocês juntarem tudo aqui, ó, botar para todos esses V's em evidência, a velocidade V do bloquinho vai dar raiz quadrada de 2GH, que seria a velocidade que ela teria se a polia e a casca não tivessem massa. Tá? Então, se vocês estivessem resolvendo esse problema aqui, ó, dizendo que a polia não tem massa, nem a casca tem massa, então, portanto, elas não têm inércia rotacional, seria um problema trivial da cinemática, dizendo que um bloco que cai de uma altura h a partir do repouso, ao chegar na altura h, tem uma velocidade de raiz de 2GH. Tá? Com agora colocando inércia, rotação, por isso que a gente diz, né, que a velocidade do bloquinho aqui, ó, em função desses dois objetos terem massa, não é a mesma velocidade que ele teria se ele estivesse caindo, né, numa situação em que esses caras não têm massa, porque custa energia para botar esse cara em rotação e esse cara aqui também. Da onde vem esse custo? Da energia mecânica, né, que é a energia potencial gravitacional do bloquinho. Então, aqui a redução se dá por conta desse denominador aqui, ó. Vai ser o I do CM da casca, dividido pelo raio da casca ao quadrado, mais o I do CM da polia, dividido pelo raio da polia ao quadrado. Tá? Então, essa daqui ó, é a solução exata. Tá? Eu não vou substituir aqui os valores, tá? Mas deixa eu ver. Eu acho que até não calculei aqui, tá? Deixa eu ver se calculei. Não calculei. Não calculei, ó. Então, substitui o I da casca 0,022 aqui. O raio é 8,5 centímetros, ou 0,085 metros. Esse cara aqui é 3 vezes 10 a menos 3 kg vezes metro quadrado. O raio dele é 5 centímetros, ou 0,05. Essa massa aqui é 0,6 kg. O H é 82 centímetros, ou seja, isso aqui dá 1,4 metros por segundo. Tá? E esse é o problema. Conservação de energia, né, aplicada. Nota que aqui, ó, a gente quando a gente tinha um sistema de partículas, isso vocês podem gravar. Ó, num sistema de partículas, a energia do sistema é a soma das energias das partes. Isso em Física 2, termodinâmica, né, a gente pode fazer porque a energia é uma quantidade que a gente chama de extensiva, né? Ela é extensiva porque a energia do sistema é a soma das energias das partes. Tá? Vamos pensar assim em termodinâmica, né? A temperatura agora no meu quarto aqui, ó, é a mesma em qualquer ponto do quarto. Vamos pensar assim. Tá? Claro que tá, mas onde é que tu tá um pouquinho mais quente, mas não é essa a questão. Quando eu defino a temperatura de um ambiente, eu não defino essa temperatura somando temperaturas de porções, tá? Isso a gente chama de quantidade intensiva. A pressão também é intensiva. O volume é extensivo. O volume da sala, da peça que eu estou, é a soma dos volumes de várias porções. Mesma coisa, energia. Então, quando vocês têm um sistema como esse, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou calculando a energia do sistema como a soma das energias das partes. Todas as partes aqui têm um tipo de energia. O bloquinho tem energia cinética de translação, a casca tem energia cinética de rotação, a polia tem energia cinética de rotação. Tá?
Então, aqui, ó, nós temos que analisar essa questão do ponto de vista das energias, evidentemente tendo conservação, que é o caso aqui. Tá?